mais um FIB Saúde, o programa que tem por objetivo te informar sobre temas atuais, científicos, sobre saúde e bem-estar. E aqui na FIB nós contamos com os professores da área de saúde, como é o caso de hoje, com a professora e coordenadora do curso de nutrição, Débora Tarcinali. Débora, obrigada pela presença. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Sim, é um prazer. E nós hoje vamos conversar sobre o Agosto Dourado, que é a conscientização sobre a amamentação. Esse tema tão importante, né, Débora? Exatamente, né? A gente precisa incentivar a amamentação de alguma maneira, né? Então, nós viemos aqui para poder esclarecer algumas dúvidas que tem, tanto quanto a amamentação, né? Quanto quando a mesma não ocorre, vamos dizer assim. Sim, é um ponto importante, porque as pessoas têm muita informação hoje em dia. A pessoa joga aí no Google, ela encontra tudo sobre a amamentação, mas aí ela encontra aquele lado, né, do estímulo, que é importante, que é a nossa função aqui, mas tem um outro lado que nós vamos abordar hoje para aquelas mulheres que não conseguem ou não podem ou não querem. Exatamente. Que também é um direito da mulher. Né? Então, o nosso objetivo aqui nessa discussão é o bom senso e olhar os dois lados da moeda. Exatamente. Acho que é esse bem o objetivo, né? Que eu falo, lógico, o Agosto Dourado, ele vem para que a gente realmente incentive. Mas para a gente incentivar, a gente tem que informar como deve ser, o que pode acontecer se essa mulher, né, tiver qualquer problema na mama, né? Porque às vezes a mulher, principalmente eu falo que quando nasce o nenê, nasce uma mãe, que pode ser de primeira viagem, de segunda, de terceira, só Deus sabe, né, de quantas crianças, mas cada gestação é uma, ou seja, cada amamentação é uma. Não significa que uma mãe que amamentou na primeira vez, que pode acontecer dela não conseguir amamentar numa segunda gestação. Ou vice-versa, no primeiro momento era muito nova, e aí toda a ansiedade fez com que ela não conseguisse amamentar. Na segunda ela já pode conseguir. Então acho que a gente vem mais para a gente estar tentando esclarecer essas questões, né? Para deixar as mães cada vez mais seguras e incentivadas a amamentar, né? Exato. E assim, os benefícios são imensos, né? Para a mãe, para o bebê, redução de custo, porque a gente tem que pensar nisso. Eu falo que o leite paterno é caro, né? Então a gente tem um alimento riquíssimo em nutriente, né? Próprio, específico para criança, e aí muitas optam, né, pela fórmula infantil, né? Eu falo assim, a amamentação, ela é uma opção da mãe, mas ao mesmo tempo ela é um direito da criança. Exato. E aí você fala assim, como que é a opção de um e direito do outro, né? E eu até brinco porque eu falo assim, a criança não pediu para vir ao mundo, ponto. Então passa a ser um direito porque é o melhor alimento que se tem para a criança é o leite materno. Só que a gente tem situações em que isso não vai acontecer da forma desejada ou esperada, ou mesmo você tem aquela situação que a mãe não quer. Ela até fala que quer porque, querendo ou não, de alguma forma, a sociedade impõe essa obrigação, né? Porque eu falo que é um ato que tem que ser de livre e espontânea vontade. Se eu vou fazer só porque a sociedade me obriga, nós pensamos, eu falo que eu não esqueço até hoje um curso que eu fiz, né, vou dar até um exemplo agora, veio na minha cabeça, né, que a palestrante estava falando qual é a grande diferença de nós seres humanos para os demais mamíferos, né? Nós pensamos, e uma vez que a gente pensa, todo o reflexo, principalmente da descida do leite, está associado ao nosso emocional. Sim. E aí essa palestrante, ela falou, se a gatinha que acabou de dar cria, vê o seu gatinho pulando muro, para ela é indiferente, porque ela não pensa o que ele está fazendo. Agora, se uma mulher passa por qualquer estresse, né, principalmente com relação ao seu parceiro, o leite seca na hora. Né? Então, assim, se ela já vai com aquela angústia de que eu sou obrigada e todo mundo que está em volta dela, né, fica naquela pressão, qual é a chance dela ter uma amamentação tranquila? Nenhuma.
Então, o primeiro passo é pensar que não é uma obrigação, né, eu acho, né, isso é uma opinião individual, mas assim, e que existem outras possibilidades caso não dê certo, né? Também li numa matéria de um pediatra falando, todo mundo relaciona muito a amamentação com ato de amor, ou seja, a mãe que adota não ama seu filho, porque ela não vai conseguir amamentar. A mãe soropositiva, ela não pode amamentar, não é que ela não quer, ela não deve amamentar, então ela ama menos o seu filho. Então não dá pra gente fazer esse tipo de ligação. Lógico que amamentar é um ato de amor, mas amar o seu filho não tem nada a ver só com a amamentação. E eu acho que isso é extremamente importante. Por quê? A mulher vai se sentir muito mais segura. E a chance dela conseguir amamentar acaba sendo muito maior. E é muito importante essa avaliação, porque amamentar é um ato importante, essencial para a criança, mas também é difícil muitas vezes, né? Porque assim, dói. Tem toda aquela questão do seio, né? Você tem que ter preparar, tem a higiene, para algumas mulheres racha, então assim, dói. Às vezes o bebê, né? Quando o bebê tá um pouquinho maior, que ele fica com mais força e com a sucção, machuca. Então assim, ela tem que ter consciência de tudo isso para ela amamentar conscientemente, ter a consciência, porque se ela só pensar na questão bonita da história, do glamour da amamentação, a hora que começar a doer, a machucar, a sangrar, pode ser que ela simplesmente pare. Então, se ela tem consciência de que vai ser um momento que pode ser difícil, pode ser que não, pode ser que flua maravilhosamente bem. Então, a questão é consciência sobre, por isso que é importante passar os dois lados. Isso, né? Eu acho que você tocou num ponto essencial, né? Eu falo que quem faz aula comigo aprende isso, né? E eu já dei vários cursos e eu aponto sempre essa questão. Porque, né, na questão do glamour da amamentação, tudo é lindo. Aí a mulher põe a criança no primeiro momento no seio, ela tem vontade de jogar ele longe, o nenê, porque não é lindo e maravilhoso. Só que o amor aí nessa situação, ele é muito maior porque você supera uma dor pensando naquela criança que precisa daquele alimento que é essencial. É lógico que com o tempo, com a pega correta, né, que eu falo, a pega correta é extremamente importante, né, a forma como você vai amamentar, você sempre tem que estar o mais confortável possível, principalmente, eu falo assim, o primeiro mês de vida da criança é um mês 100% de adaptação. Independente de qual gestação tenha sido. Porque a criança é uma, a mãe é uma, né? E aí, assim, como adaptar? Como estar confortável para amamentar? Uma mãe, né, de primeira viagem tem algumas inseguranças, que é, será que eu vou conseguir? Será que meu leite é fraco? Não existe leite fraco. Primeiro ponto, né? O que acontece é que às vezes, principalmente com meninos, eles têm mais fome. Então, às vezes, principalmente no começo, pode ser que a quantidade não seja o suficiente, mas com o tempo, quanto mais ele sugar, mais leite vai ser produzido, mais leite vai ser liberado, né? Então, assim, é uma questão de tempo, de adaptação. Tem que beber muita água, tem que estar numa poltrona confortável, né? Você tem que ter apoio, né? Eu falo não só apoio de onde você está amamentando, mas uma rede de apoio para estar te ajudando, né? Porque eu falo, você tem que estar tranquila durante a amamentação, durante esse período que você optou em amamentar, né? É porque tem que estar bem, tem que estar tranquila, porque é aquele vínculo com a criança, criar aquele vínculo, então você não pode estar ali naquele estresse, naquela irritação, então tem que estar bem. Então as cobranças são muitas, né? Então, mas como eu falei, nosso objetivo aqui é só mostrar o outro lado para a mulher se preparar, para você se preparar, e hoje em dia é muito mais fácil. Né? Você tem essa rede de apoio profissional é maior, você consegue hoje na gestação já se preparar para isso, para que você, é isso que está acontecendo, essa dor é por conta disso, daquilo, diferente de antigamente, que não se tinha, né? Mas assim, ter essa consciência para que flua da melhor maneira possível, porque sim, é a melhor opção, é a melhor escolha.
Com certeza, né? É melhor para a criança, é melhor para os pais, né? É um vínculo, né? Eu falo que a amamentação é uma continuidade da gestação, porque na gestação quando você corta o cordão umbilical, você está cortando esses 9 meses que foi com que aquela criança estava sendo preparada e gerada ali. E de repente você joga ela nesse mundo. E aí vem a sábia natureza dizendo que temos uma extensão desse cordão que é a amamentação. Então você faz com que essa criança retorne a esse contato íntimo com a mãe. Sim. Né? Diferente quando a gente tem a criança com a mamadeira. Porque a mamadeira, querendo ou não, pode ser a fórmula infantil, que depois a gente vai comentar um pouco, mas assim, na realidade, a gente também tem que tomar esse cuidado, porque a mamadeira qualquer um pode dar. E aí é um momento, a amamentação, seja ela a forma como for, tem que ser o momento da mãe com a criança. Principalmente nos primeiros meses de vida, né? Não consegui, não quero, não posso amamentar, amamente você, mãe. Dê a mamadeira, mas lembre-se sempre que esse vínculo precisa ser mantido. Lógico, focando que o aleitamento materno acaba sendo melhor, principalmente pela questão nutricional, sim. Né? Que em termos de nutrientes, fatores de anticorpos, a criança amamentada no seio, ela vai ter uma imunidade completamente diferente de uma criança que utilizou qualquer outra forma de amamentação. Né? E na verdade é isso, é você buscar o máximo possível essa questão do vínculo mãe-filho, e mesmo com a mamadeira, né? E tendo consciência também que as fórmulas são boas, são excelentes produtos, porém, né? Chegam muito próximo, mas não são iguais. Não é o leite materno. Exatamente. Não tem como. Não né? tem, né? Porque eu falo que é uma coisa que é produzida e é específica para cada gestação. E o mais interessante é isso. Né? Até uma das coisas, hoje a gente tem, né, o banco de leite é uma forma tanto para estar ajudando essas mães na orientação, né? E aqui em Bauru eles fazem um trabalho muito legal. Sim, é verdade. Né? E eu acho que assim, a gente tem que valorizar, além de dar apoio para a retirada desse leite, ou a mulher que tem muito leite, quer doar para aquelas que não podem, né? Ou por algum problema não conseguem amamentar. Então, assim, a informação é extremamente importante, né? E preparar essa mulher, até, né? Eu sempre falo que a gente prepara a mulher para a amamentação antes dela amamentar, e não na hora que ela está amamentando. Porque aí já aconteceu, e aí? Né? Depois que apareceu o problema, né? Que ela tentou jogar a criança longe porque doeu, né? Ou porque está sangrando, o que você vai fazer? Né? Então, você tem o pré-natal, ele é um período justamente para a gente estar falando e abordando sobre a amamentação também. Perfeito. E hoje em dia, como eu falei, as informações são muitas, porém é importante que você busque uma informação correta, né? Porque existem muitas informações, mas muitas informações truncadas, inadequadas e às vezes superficiais. Você tem que buscar alguma coisa, né? Realmente ter um banco de leite, o profissional realmente que trabalhe com isso, nutricionista. A Débora, ela a disciplina materno-infantil, né? Então a Débora há muitos anos trabalha com a amamentação, né? Junto aos alunos, enfim. Então isso é importante, saber profundamente sobre o assunto para que possa realmente auxiliar. Tá? Sim, esse é o intuito, né? Exatamente. Então, assim, nós vamos finalizar esse bloco. No segundo bloco, nós retornamos para que nós possamos falar um pouquinho mais, talvez a questão das fórmulas infantis e as dicas, né, Débora? A Débora até trouxe aqui aí uns complementos para que a gente possa conversar. Até já. Aqui estamos na era da informação, em um planeta hiperconectado. O mundo moderno demanda estruturas e serviços que rompam barreiras e transformem vidas. Crescer é evoluir, chegar mais longe acompanhando de perto cada detalhe, em cada lugar e a cada projeto entregar além do que se espera. A LPNet é fibra ótica, é o presente e o futuro.
Estamos de volta com o FIB Saúde. Hoje nós estamos conversando com a Débora Tarcinali, que é professora e coordenadora do curso de nutrição, sobre amamentação. Nós estamos no Agosto Dourado, que é o incentivo à amamentação. Então nós já conversamos um pouquinho aí sobre a importância, as alegrias e as tristezas da amamentação. Débora, vamos falar um pouquinho então sobre aquelas mães que não podem amamentar por N fatores, N motivos e que ficam com receio de utilizar o substituto do leite materno, que são as fórmulas infantis. Então, na verdade, assim, a gente tem que sempre analisar as situações. Então, essa mãe não pode, essa mãe não quer. Se ela não quer, por que não quer? Eu acho que essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Eu não quero porque eu não quero, ponto. Não quero te dizer o porquê. Essa mulher, a gente não vai ficar, desculpa o termo, perdendo tempo, se ela não quer. Agora, tem mulheres que vão falar assim, eu não quero porque eu tenho medo. Então, qual é o nosso papel enquanto profissional? Ensinar. Então, qual é o seu medo? Meu leite é fraco. Não, como eu falei no primeiro bloco, né? Não existe leite fraco. Eu tenho medo de machucar meu seio. Pode a fissura, que é uma, né, que a gente conhece como rachadura, acontece na maior parte das amamentações onde a pega, né, a forma como essa criança é colocada no seio é de forma errada e machuca. Né? E conforme a criança vai ficando mais velha, ela vai ficando pior a situação, né? Porque eles vão conhecendo o mundo, então eles acham que o seio da mãe é um elástico, né? Então eles olham para tudo, puxa, pode machucar. Então, se o medo é essa questão de machucar, a gente ensina, né, sempre a melhor posição, né? A mais tradicional que a gente chama é sempre colocar o bebê barriga com barriga, né? A cabeça do nenê voltada para o nosso seio. E lembrando que é muito importante que a criança pegue toda a auréola da mãe. Né? A criança que só pega o bico, ela vai machucar a mãe. A Débora trouxe, né? Aqui vamos usar. Até aproveitando, bacana. Então o que a gente tem, né, para estar tentando ilustrar melhor? Então, quando a criança vai, né, amamentar, ela precisa pegar toda a região da auréola, que é essa região mais escura, e não apenas no bico. Isso é muito importante. Por quê? Porque senão a criança vai machucar a mãe. E aí, aproveitando, né? Ou seja, a gente tem mães que têm o bico invertido, mães que têm um bico pequeno ou um bico muito grande, né? Eu consigo amamentar? Vai existir possibilidades de se amamentar. Por quê? Quando a criança abocanha toda a auréola, ela mesma forma o bico. Né? Então, para aquelas mães, principalmente que têm o bico invertido, o que é importante? Tentar durante toda a gestação ir massageando o seio para tentar formar esse bico. Né? Existem outras técnicas, que são as conchas de amamentação, que podem ser usadas durante a gestação para ir tentando formar esse bico para essa mulher que não tem. Né? A concha não serve só para isso, ela serve também de uma forma de proteção do seio, onde o leite vai pingando e vai, né, tem uma abertura, né, onde areja esse seio, porque o seio úmido, ele também pode rachar, facilita a rachadura. Né? Esse leite que cai na concha, ele deve ser desprezado, tá? Não é um leite para ser utilizado, essa concha abre, é higienizada, que, né, conforme a amamentação, você pode estar lavando toda vez que troca. Mas ela é interessante porque para aquelas mulheres que não têm o bico, você consegue estar formando esse bico. Eu tenho medo também de rachar porque o meu leite está endurecido, empedrado. Dicas que a gente pode estar falando. Façam massagens circulares, tá? Em volta da auréola primeiro. Aí você vai notar que conforme você vai fazendo essa massagem circular, o seio vai ficando mais mole. Aí você vem em volta da auréola, até ter pelo menos um dedo, né, de mama macia para a criança abocanhar.
Por que que ocorre muita fissura? Porque na realidade a criança, a mãe está com o seio empedrado. Aí a criança vem e abocanha. Imagina uma gengiva, né, que tem osso abocanhando algo duro. Vai rachar. Né? Se eu faço essa massagem, vai fazer com que esse seio já fique mais mole e fique mais fácil de amamentar. Tá? Então, são algumas dicas que se essa mãe, o medo, não quer amamentar pela insegurança, já acaba ajudando. E o bebê sugando direitinho, ela vai produzir mais leite. Sim, né? Com certeza, não vai ter grandes problemas. Né? E a gente tem que falar que existe problema na amamentação, principalmente relacionado à pega, né, incorreta, porque às vezes a mãe, todo mundo só fala da parte boa e esquece de falar que pode acontecer. E aí essa mãe que já é insegura, essa mãe que teoricamente não quer amamentar, no primeiro machucado que aparece, ela desiste. Né? Numa coisa que às vezes não precisa. Ela pode o quê? Tá dando, né, o seio da mesma forma enquanto não tem pus. Você pode amamentar, tá? Aí a questão do que fazer para cicatrizar esse seio, é interessante procurar um profissional para ele estar vendo qual é a melhor situação, mas o próprio leite, ele é cicatrizante. Então, antes de cada mamada, tira um pouco do leite, passa o leite nessa fissura, passa o leite. Ah, mas o fulano falou que é legal uma pomada XYZ. Eu falo assim, não passe nada sem orientação médica, sem a orientação de um profissional. O leite, ele não é contraindicado para nada. Né? Inclusive, o leite ele pode ser utilizado para higienizar as mamas antes de amamentar. Né? A gente falou inicialmente que a mãe tem que estar confortável, a mãe tem que estar num ambiente tranquilo, principalmente nos primeiros meses. E eu falo assim, não é que a mãe não pode amamentar onde ela quer, a mãe pode amamentar onde ela quiser. Porém, eu falo que a gente não pode esquecer que a amamentação é um ato, né, de alimentação. Quando a gente vai comer, a gente não tem que lavar as mãos? A gente não tem, né, que ter um mínimo de higiene? Então é um cuidado que na amamentação a gente também precisa ter. E às vezes a gente vê, né, de qualquer jeito, pega, tira o seio, dá para criança, principalmente com crianças mais velhas a gente vê, né, porque acho que assim, o primeiro, até o terceiro mês a mãe toma um pouco mais de cuidado, quando é o primeiro filho principalmente. Depois, né, quando tem 10 filhos, você vai administrando do jeito que dá, mas é um cuidado que a gente tem que ter. A gente tem que lavar o antebraço, a gente tem que lavar muito bem as mãos, porque a criança fica apoiada nesse braço, né? Você manipula a criança, você tem que manipular o seu seio que você vai estar dando para essa criança. Então, é alimento, a gente não pode esquecer disso. Sim, aí ele vai estar engolindo, ele vai ter tudo que tiver ao redor ali, a contaminação, como a mesma coisa se for comer, almoçar, sem higienizar as mãos, que nem você falou. Exatamente. Perfeito. É um cuidado que tem que ter mesmo. Maravilha. Ah, Débora, esse daqui eu gostaria que você falasse, porque é muito bacana também. Na verdade, isso aqui é um mecanismo que a gente pode usar para o caso de relactação. Então, aquela mãe que por algum motivo teve que parar de amamentar, então o que que a gente faz, tá? A gente coloca nesse frasco uma fórmula infantil indicada pelo profissional, tá? A gente pode colocar, dependendo do seio, esse frasquinho entre os seios. Tem uma sondinha que vem com isso, a gente encontra tanto em farmácia hoje quanto na internet esse tipo de equipamento. Essa sondinha, a gente vai colar ela próximo ao seio, tá? Próximo à auréola, porque conforme a criança pega toda essa auréola, ela vai estar sugando e ao mesmo tempo a fórmula que está saindo daqui, ela está chegando para a criança. É uma forma de estimular a criança, né, a amamentar, e ela está recebendo algo, e também estimular a produção de leite para aquela mãe que teve algum entrave em algum momento, teve que parar, né, o exemplo de uma criança prematura, que às vezes demora um pouco mais para ir para casa, e aí você vai tirando esse leite para dar para a criança, mas na hora que ela vem sugar, não vai sair do mesmo jeito que ela estava esperando. Sim. Então é uma forma de estar ajudando também no processo da amamentação. Quando a mãe usa algum medicamento, né, que você comentou no intervalo, a gente conversou um pouquinho, né, e às vezes tem que parar de amamentar porque realmente não pode, então aí é uma forma de estar retomando a amamentação. Perfeito, muito bacana. Tá?
É um jeito que dá pra gente tá trabalhando também, incentivando o aleitamento materno. Se torna um pouco mais fácil, eu digo assim, porque você tem todas essas ferramentas para auxiliar, né? Mas assim, sempre incentivar, porque ainda nós ouvimos muito as pessoas que não querem porque tem medo, porque talvez algumas não sabem, às vezes a falta de informação e não valorizam o aleitamento do jeito que precisa, porque por mais que todo ano não, em vários meses do ano a gente vê falando sobre a amamentação, você tem um material vasto do Ministério da Saúde sobre a amamentação, mas ainda muitas pessoas não valorizam. Então, sim, o papel é você estimular, mas também, de outra forma, você preparar essa mãe, né? Sim. E saber que essa mãe que não conseguiu amamentar, seja por motivos diversos, o filho não vai ficar com fome, né? É possível que se entre com produtos, mas claro, com orientação nutricional ou médica, para que veja a melhor fórmula, né? Ou mesmo quando a mãe consegue amamentar, mas não dá conta do volume, como você falou, às vezes meninos têm mais fome, às vezes a mãe faz associação, não é? Sim. Tanto da fórmula infantil quanto do leite materno, né? Eu poderia fazer esse casamento, Débora, por exemplo, a mãe está amamentando, porém percebe que não é o volume adequado para aquela criança, chora muito. E o pediatra sugeriu que complementasse. É isso mesmo? Ela pode, de repente, colocar... Como que é? Como é que funciona? Normalmente a questão da complementação, ela vem mais na forma de copinho, até para agilizar e facilitar o processo. Mas a complementação, realmente, ela pode atrapalhar, de alguma maneira, a própria amamentação. Né? E eu falo que, assim, criança que vai mamar, ela vai mamar. E criança que não vai mamar, às vezes você vai conseguir... Falo que na amamentação, cada dia é um dia. E eu acho que a gente também tem que pensar nisso, né? Que é um ganho. Hoje eu consegui amamentar, legal. Amanhã eu consegui, melhor ainda. 15 dias de amamentação são necessários e benéficos para a criança, principalmente porque é a hora que ela vai receber o colostro, já está entrando na forma, né, uma outra fase da amamentação, do tipo de leite, né? Então, assim, cada dia é um dia. Se você conseguiu amamentar um mês, você é uma guerreira. Se você conseguiu amamentar 7 dias, você é uma guerreira. 2 anos, 3 anos, você é uma guerreira, né? Porque eu falo... É um ato que exige muito dessa mãe, mas é possível. Sim. Quando as coisas se encaixam, é possível. Se não se encaixarem, existem outras possibilidades. Isso não significa que a gente esteja aqui incentivando as outras formas de amamentar uma criança, né? A gente está aqui para incentivar o aleitamento materno de forma correta e ajudar a tirar todas as dúvidas que essa mãe venha a ter. Porém, existe outras possibilidades numa situação atípica. Eu mesma, eu tenho um filho adotivo e ele com 5 meses, então, na verdade, ele veio já com uma fórmula infantil e assim, você tem que trabalhar todo aquele vínculo, como a Débora falou, a questão da amamentação é você criar um vínculo com a criança, mas como no meu caso foi possível, de forma diferente, é possível, é um outro trabalho. Então, para essas mães que se identificam, né, como é o meu caso, é possível que você nutra essa criança, esse seu filho, e que ele cresça assim com saúde, com bem-estar, mas tendo consciência de que, na verdade, não é a mesma coisa de uma criança que teve a oportunidade do leite materno. Então, assim, é olhar dos dois lados e avaliar todas as possibilidades e buscar o que é melhor para você. Informação e que tudo é possível, né, de acordo com a sua realidade, que cada um vai ter uma realidade, né, Débora? Então, assim, esse foi o nosso objetivo, né, esclarecer, passar informação e, assim, foi muito bacana, Débora, muito obrigada mesmo, viu? Eu acho que agregou pra caramba. Precisando, né, estamos aí à disposição. Perfeito, obrigada por mais essa visita, agradeço a você que está aí nos assistindo e aí até o próximo FIB Saúde.